Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nessa exposição nós vamos falar sobre composições de transformações linear. Embora o título seja produto de transformação linear, o que a gente vai tratar aqui são de composições de transformação linear. Bem, para fazer a composição de transformação linear, a ideia é aquela mesma ideia para você fazer uma composição de função. Então eu tenho uma aplicação, tem aqui um espaço vetorial E, um outro espaço vetorial F, e a gente tem uma aplicação que toma um vetor V de E e transforma ele em um vetor de F, que eu vou chamar essa aplicação de T. Então vai levar aqui no vetor T aplicado a V, que está no conjunto F. Mas nós podemos ter uma outra aplicação linear que vai de F em um outro espaço vetorial G, que toma um vetor aqui de F e leva nesse vetor de G, transforma ele. Vou chamar essa aplicação de S. Então, esse vetor de f, t de v, ele foi transformado num vetor S aplicado a t de v. Então, você pode aplicar primeiro t, depois S, ou você poderia fazer tudo logo de uma única vez, aplicando logo a composição, levar logo o vetor v diretamente para o vetor S vezes t de v, pela composição dessas duas aplicações. Que é exatamente, primeiro a gente aplica a aplicação T, a transformação T, e depois a aplicação S. Essa aqui é a definição de composta de funções, nem de transformação linear. Para qualquer que seja os conjuntos F e G, essa aqui é a ideia de composição de função. No nosso caso, nós não vamos escrever S bola T ou S composto com T. Para a transformação linear, a notação que a gente vai utilizar é simplesmente essa aqui, S justaposto a T, que se lê S vezes T, ou S composto com T, ou somente S vezes T, que é o mais usual. Então vou fazer aqui um exemplo para ilustrar como isso pode dar muito trabalho, porque nós temos muitas coordenadas e contas, e a nossa não familiaridade com trabalhar com tantas coordenadas acaba nos fazendo cometer alguns erros. Então, eu vou fazer um exemplo para ilustrar. Vamos considerar o seguinte exemplo. Nós vamos ter uma aplicação T do R2 no R3. E essa aplicação ela é definida da seguinte maneira. T aplicado ao vetor x, y, ou seja, é do R2, tem que ter duas coordenadas, é igual a 3x mais y, 2x menos y e 3x. Ou seja, o vetor x, y é transformado nesse vetor aqui. E a outra aplicação S, que vai do R3 no R2, é definida da seguinte maneira. S. Agora, S ele vai do R3 no R2, então tem que colocar aqui três coordenadas. X, Y, Z, para representar um vetor genérico do R3, é igual a... Na primeira coordenada é 2x mais 3y menos 5z. E na segunda coordenada é 3x menos 2 vezes z. Então nós temos duas aplicações aqui. Observe que o domínio de S é o R3, tem que coincidir com o contradomínio de T. Então, como nesse caso coincide, eu posso calcular aqui a composta S de T de um vetor V qualquer aqui, x, y, pertencente a R2. Posso fazer essa conta, naturalmente. Por quê? Porque T de x, y é um vetor que está no R3 e S é definido no R3. Nós também podemos fazer o contrário aqui. Nesse caso em particular, a gente poderia fazer T de S no vetor x, y, z também. Por que a gente pode fazer isso? Porque S ela vai do R3 no R2. Então, o resultado dessa transformação aqui, esse vetor
x, y, z, ele é elevado em um vetor do R2. E a definição de t é exatamente sobre o R2. Então eu posso fazer os dois casos. Eu vou fazer S composto com T, vou fazer isso aqui. Vai ficar como exercício vocês fazerem S, para ver que não comutam, ou seja, a gente vai ver que S composto com T é diferente de T composto com S. S vezes T é diferente de T vezes S. E para fazer isso, fazer esse composto com S vezes T no vetor x, y, nós temos que tomar muito cuidado e reparar bem na definição das aplicações. Então, vamos lá. Então, está aqui as funções, as aplicações T e S. Agora vamos então começar. Vamos fazer S de T de x, y. Então, vou colocar bem para a esquerda para poder caber S de T de x, y. Primeiro a gente aplica T em x, y, que é essa expressão aqui em cima. Então, vai dar 3x mais y, 2x menos y e 3x. E agora a gente vai aplicar a S. A definição de S, vou colocar bem para cá para poder caber, tá? A definição de S é a seguinte. A aplicação S é do R3 no R2, ó, tem duas coordenadas. A primeira coordenada é obtida multiplicando o x por 2, o y por 3 e o z por menos 5, somando esses três valores. Ou seja, nós vamos multiplicar essa primeira coordenada que está aqui dentro por 2. Nesse caso, é S de toda essa expressão aqui. Então, a primeira coordenada é 3x mais y. Esse valor de 3x mais y, nós vamos multiplicar por 2. A segunda coordenada, que é 2x menos y, vamos multiplicar por 3. E a terceira, que é 3x, vamos multiplicar por menos 5 e somar. Ou seja, nessa definição aqui, o x representa a primeira coordenada, o y a segunda e o z a terceira. Então, vamos fazer isso. Parênteses, estou com parênteses bem grandes aqui. Então, vamos multiplicar a primeira coordenada por 2, ou seja, 3x mais y, duas vezes a primeira coordenada, 3x mais y. Agora, fecha parênteses, não tem essa vírgula, mais 3 vezes a segunda coordenada. Aqui é a segunda coordenada, 2x menos y. Então, 3 vezes 2x menos y. Menos 5 vezes a terceira coordenada. Quem é a terceira coordenada? 3x. 5 vezes 3x. Eu coloquei aqui os parênteses para ilustrar. Ó, aqui é 2, 3 e menos 5 os coeficientes. 2, 3 menos 5 vezes a primeira coordenada, a segunda e a terceira. Agora, a segunda coordenada da imagem do vetor x, y, z por s é 3x menos 2z. Ou seja, é 3 vezes a primeira menos 2 vezes o valor da terceira. Então, vai dar 3 vezes a primeira coordenada. Quem é a primeira coordenada? 3x mais y. Então, aqui vai ficar 3x mais y. Menos 2 vezes o valor de z, que é a terceira coordenada, que é 3x. Pronto. Agora vamos fazer essas contas. Isso é igual a... Vamos usar a distributiva aqui. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes y dá 2y. 3 vezes 2x dá 6x. Menos 3y. Menos 5 vezes 3, 15x. Essa é a primeira coordenada. E a segunda coordenada... 3 vezes 3x dá 9x, 3 vezes y dá 3y, e menos 2 vezes 3x dá menos 6x, que é igual a... Vamos lá, 6x mais 6x, 12x, 12x menos 15x dá menos 3x, menos 3x, 2y menos 3y dá menos y, 3x menos y. E aqui na segunda, 9x menos 6x dá 3x. Então, dá 3x mais 3y. Então, nós encontramos aqui a composição das duas aplicações. Observe que aqui, inclusive eu já errei isso várias vezes,
troquei vírgula por essa vírgula que foi feita propositalmente para mostrar que às vezes você acaba colocando uma vírgula no deve e acaba trocando aqui uma coordenada ou outra, acaba se bananando todo e errando a questão. Então, o que a gente mostrou foi então que a aplicação S composta com T no vetor x e coloca com parênteses, assim a gente fez a composição das duas, deu exatamente menos 3x menos y e 3x mais y. Nós poderíamos também ter argumentado de uma outra forma, que é mais organizada e que evita procurar essa interpretação aqui de colocar, por exemplo, saber que é duas vezes a primeira coordenada e a primeira coordenada é 3x mais y. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode fazer isso de forma mais organizada, trabalhando com matrizes. Pelo que a gente viu nas exposições anteriores, esse S de T do vetor xy pode ser escrito em forma matricial. A gente encontra quem é a matriz para a transformação linear essa, que isso aqui é a notação, tá? Aqui tá, quando eu não coloquei nenhuma base, é quando é só base canônica. E depois que a gente fizer a imagem de T por xy em sua forma matricial, a gente encontra quem é a matriz para a transformação linear T e multiplica pelo o vetor coluna, que xy. Né? Quando a gente trabalha com matriz, a gente escreve os vetores. Tem duas formas. A gente vai trabalhar conforme o livro trabalha, que é escrever os vetores em forma de colunas, de matrizes colunas. Ou seja, só tem uma coluna só. X, Y. Nós podemos fazer isso. Que é o que nós vamos fazer agora, tá? Para resolver esse problema, para encontrar aqui a matriz da transformação linear, nós devemos determinar quem são as imagens de bases. Vamos escolher a melhor base de trabalhar, que é a base canônica. Então, vamos encontrar as matrizes para transformação linear, começando pela matriz T. Tá aqui a aplicação T. Para encontrar quem é a matriz para T, o que a gente vai fazer é encontrar quem é a imagem dos vetores de uma base. Vamos escolher a base canônica, a base formada pelos vetores E1 e E2. Ou seja, vamos ver qual é a imagem do vetor 1, 0. Ou seja, e quem é a imagem do vetor 0, 1 pela aplicação linear T. Então, quem é T de 1, 0? Onde tiver x, a gente vai colocar 1, e onde tiver y, vamos colocar 0. Está aqui a definição de T. Então, 3 vezes 1 dá 3, mais 0 dá 3 na primeira coordenada. Aqui o x é 1 e o y é 0 vai dar 2. 2 vezes 1, 2, né? Menos 0 dá 2. E 3 vezes 1, 3. Então, essa aqui é a imagem do primeiro vetor da base. Analogamente, substituindo agora aqui x por 0 e y por 1, que vai dar 1, né? Porque o x é 0. Vai dar 1 menos 1 e 0, né? Porque o x é 0 nesse caso e y é 1. Então, vai dar 1 menos 1 e 0. Portanto, a matriz que representa essa transformação linear com relação a essa base canônica é aquela matriz que as colunas são as imagens dos vetores da base. Então, a primeira coluna da matriz é 3, 2, 3. A segunda coluna, 1 menos 1, 0. E só tem essas duas colunas, porque só tem dois vetores aqui. Pronto, encontramos quem é a matriz para a transformação linear T. Vamos encontrar agora quem é a matriz para a transformação linear S. Aqui. Como é que a gente faz para encontrar? Do mesmo jeito. Como S é definido do R3 no R2, nós vamos encontrar quem é a imagem dos vetores canônicos do R3. Então vamos lá. Então vamos calcular qual é a imagem de todos os canônicos, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, qual é a imagem do vetor 1, 0, 0? Ou seja, o x é 1, o y é 0 e o z é 0. Em S, tá? Então, como o x é 1 e todos os demais são 0, aqui vai dar 2, que é 0, 0, aqui é 0, 2, 3. Né? Que é a imagem do vetor 0, 1, 0? Ou seja, o y é 1 e todos os demais são 0. Então, como os demais são 0, só o y é 1, aqui vai dar 3. Na segunda coordenada, o x é 0 e o z é 0, então vai dar
0. E por fim, aqui na terceira coordenada, o z é 1 e os outros mais são 0. Então 0, 0, menos 5, porque o z é 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. E 3 vezes 0, 0, menos 2 vezes 1, menos 2. Pronto, então a matriz para essa transformação linear com relação às bases canônicas do R3 e do R2 é aquela cujas colunas são as imagens dos vetores da base. Então, eu vou colocar a primeira coluna vai ser o vetor 2, 3. A segunda coluna, o vetor 3, 0. E a terceira coluna, menos 5, menos 2. Pronto, então agora nós temos as matrizes das duas transformações lineares. Essa aqui é a matriz de T e essa aqui é a matriz de S. Então, pensando nesse tratamento matricial, o que nós estávamos interessados em fazer era S de T aplicado aqui a um vetor xy. Então, escrevendo isso em forma matricial, você tem a matriz de S vezes a matriz de T aplicada ao vetor V aqui, que é de coordenada xy, escrito em forma matricial assim. Só que primeiro a gente vai fazer essa multiplicação de matriz. Primeiro você faz essa e o resultado dessa nós multiplicamos por S, pela matriz de S. Só que a multiplicação de matrizes, ela é associativa. Então, em vez de fazer primeiro T aplicado a xy e depois multiplicar por S, é mais fácil trabalhar apenas com as matrizes de S e T, porque são apenas números. Então, a gente vai primeiro multiplicar as matrizes S e T, e depois disso, a gente aplica essa matriz, que dá uma nova transformação linear, a matriz coluna aqui dos vetores x e y. Então, vamos fazer então a multiplicação das matrizes. Ou seja, então a gente vai encontrar essa aplicação linear multiplicando as matrizes. Por isso que o nome do título dessa exposição é Produto de Transformações Lineares e não Composição de Transformações Lineares. Porque é muito mais prático fazer esse produto. Você vai observar que você não vai se perder em contas. Você vai apenas simplesmente multiplicar as duas matrizes. Então vamos fazer isso. Quem é a matriz para S? A gente encontra uma matriz para S, que é a matriz 2, 3, 3, 0, menos 5, 2. Então vou escrever ela aqui embaixo. Não cabe tudo, porque a gente está gravando para você possa assistir pelo celular. Eu estou escrevendo bem grande já para você possa assistir exatamente pelo celular, não tenha que utilizar um recurso de um computador. Então, a matriz para S, tem a primeira coluna 2, 3, depois 3, 0, menos 5, menos 2. A matriz para T, deixa eu colocar aqui, ela que eu me perdi em algum lugar. A matriz para T é 3, 2, 3, 1, menos 1, 0. Então eu vou substituir esses valores aqui embaixo. Vou colocar só assim para ficar mais fácil. 3, 2, 3, 1, menos 1, 0. Então depois que a gente multiplicar essas duas matrizes, então vamos multiplicar o resultado disso aqui pela matriz coluna x, y. Ou seja, o trabalho então é encontrar as duas matrizes e multiplicar elas. Vamos multiplicar? Lembre que multiplicar matrizes, você multiplica as linhas de uma matriz pela coluna da outra. Então a gente já está acostumado a multiplicar matrizes, vou fazer da forma mais rápida, tá? 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 6 dá 12, menos 5 vezes 3 dá menos 15, 12 menos 15 dá menos 3. Agora é a primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. E aqui menos 5 dá 0, então vai apenas menos 1. Agora a linha de baixo, a segunda linha pelas colunas. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 3 dá menos 6, então vai dar 9 menos 6, que é 3. E por fim, a última, 3 vezes 1 dá 3, 0 vezes 1 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0, então dá apenas 3 aplicado ao vetor xy.
a gente vai ver que dá o mesmo resultado da outra conta que a gente fez. Vamos lá fazer, multiplicar essa linha por essa coluna, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 1 vezes y, menos y, 3 vezes x, 3x e 3 vezes y, 3y. Só que está escrito em forma de vetor coluna, né? Lá a gente escreveu em forma de vetor, em forma de vetor, usando parênteses, em nenhuma linha. Pronto, então esse método ilustra como você pode utilizar matrizes para calcular a composição de transformações lineares de forma mais organizada e vai evitar bastante erro, sem falar que você faz uma conexão com objeto mais concreto, que são matrizes, com objetos um pouco mais abstratos, que são transformações lineares. Se nós quisermos fazer, por exemplo, T composto com S, a gente fez S composto com T, que na realidade significou multiplicar as duas matrizes. Você também poderia fazer T composto com S. Seria muito importante você fazer esse exercício das duas formas que a gente fez aqui, para você ver como você pode acabar se embananando, se perdendo aqui em algum momento. Então fica como exercício fazer, tá? T composto com S das duas formas, da forma utilizando matriz e da forma utilizando a definição de função composta que nós estamos mais acostumados. Então, por hoje é só, por esse vídeo é só. Muito obrigado por assistir e até a próxima exposição.